A letra mata e o espírito vivifica. Será que estudar a palavra de Deus, ou até mesmo teologia, mata a nossa fé e nos afasta de Deus? Você vai ficar letrado e por isso você vai esfriar? Será que é isso que Paulo está dizendo lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 6? É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto e também no quadro que leva o nome desse canal. Se você está chegando por aqui agora, já viu alguns vídeos e tem gostado, eu peço que você clique no botão inscrever-se, ative o sininho para você ativar as notificações aqui do canal. Já deixa o teu like porque isso nos ajuda muito, né? E ajuda a produzir mais conteúdo. Nós temos subido conteúdo diariamente para abençoar a vida e o ministério dos irmãos. Pois bem, vamos olhar para a passagem que Paulo está falando em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 6. É uma passagem que é muito falada, essa parte do versículo ela é muito comentada, mas muitas vezes a interpretação dela está incorreta. Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia tem a nos dizer. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, do que é que Paulo está falando neste momento? Paulo está num momento de grande oposição por alguns judaizantes, por alguns judeus, que têm questionado o ministério apostólico e a nova aliança que vem sendo ministrada por ele. Tanto que no começo desse capítulo, no começo do capítulo 3, Paulo vai dizer que os coríntios são a carta dele, porque Paulo está fazendo uma referência a um costume dos judeus e também um costume da cultura greco-romana, que é levar cartas, é o de levar cartas para que esse homem, com a sua família, fosse recebido no local onde ele estivesse chegando e ele pudesse ter ali tocar a sua vida e viver continuamente. Quando Paulo está dizendo isso, porque o questionamento é: quem foi que autorizou Paulo a ministrar uma mensagem diferente, ou um complemento da mensagem? Quem foi que orientou Paulo a chegar aos coríntios e pregar uma palavra como essa? E Paulo vai dizer que a conversão dos coríntios, o fato de haver uma igreja em Corinto, é a carta autoritativa dele, confirma de que ele fora enviada por Deus. Pois bem, no versículo 6 especificamente, Paulo está fazendo ali um paralelo, está tratando de uma relação entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele está falando ali de um ministério de morte. Então Paulo vai fazer uma referência à lei como o ministério da morte, não que a lei seja má, porque o próprio Paulo disse que a lei é boa. Paulo está fazendo uma referência ao quê? A lei, ela tem a função de mostrar que o homem, ele é incapaz de ser perfeito, ele é incapaz de ser salvo pela sua própria competência, pelos seus próprios esforços. Então é necessário, sempre foi e continua sendo, que o homem ele se renda a Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho para Deus, a nova aliança, o ministério do Espírito. Paulo vai fazer uma referência ali de que na primeira aliança, no ministério da morte, Moisés, quando saía da tenda da congregação, tendo o seu rosto irradiado pela glória de Deus, ao qual ele havia contemplado lá dentro, ou parte dessa glória, porque era impossível que ele visse completamente a glória de Deus. Então ele cobria o seu rosto para que os judeus, quando o vissem falar, não levassem em conta apenas o que ele falava quando o seu rosto estava irradiado pela glória de Deus, porque aquilo era transitório. Embora essa glória fosse algo grandioso, né? Era muito mais vista a olho nu. A glória do ministério do Espírito, ela é superior, porque ela não se esvai, ela não desaparece, mas ela é uma glória contínua. Então Paulo basicamente está estabelecendo essa relação.
Quando Paulo fala de ministério da morte, e no versículo 7 ele vai falar que a letra, né, foi gravada em pedra, então ele está claramente apontando para a antiga aliança. Então, qual era o papel? A antiga aliança, ela aponta para um homem pecador, mas ela não o salva, ela o condena pelos seus atos. Já o ministério do Espírito, que está em Cristo, ele não possui a sua lei gravada em pedra, mas a lei de Deus, ela é gravada no coração de todo aquele que crê, fazendo uma clara alusão ao livro do profeta Ezequiel, quando ele disse que removeria o coração de pedra, colocaria o coração de carne, e a lei do Senhor seria gravada no coração de todo aquele que crê. Então, quando a Bíblia diz, quando Paulo está fazendo esta referência de forma enfática, dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, Paulo está afirmando a superioridade de uma nova aliança. Paulo não está dizendo que você não deve estudar a Bíblia, que você não deve ler livros que te apoiem no estudo bíblico. Paulo não está dizendo que teologia vai te matar e vai te esfriar, vai te afastar de Deus. O que Paulo está dizendo é que o ministério da lei, a antiga aliança, ela não podia salvar ninguém. E o que aqueles judeus estavam falando era algo incoerente, mas que o Espírito de Deus, a lei gravada nos nossos corações no momento da conversão, nos traz vida eterna. A lei condena o homem à morte, condena o pecador à morte, porque ele não tem capacidade de se salvar. Já o Espírito vem, perdoa, renova, restaura, porque Jesus sofreu a condenação da lei no nosso lugar e pela justiça dele nós somos justos. Então é isso que essa passagem está querendo dizer, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não havia esperança de salvação sem Jesus, mas agora, através dele e do seu Espírito, nós podemos ser salvos e viver uma vida com Deus para a honra e a glória do seu nome. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha ficado claro o sentido dessa passagem, que tenha ajudado aí elucidar as dúvidas de alguns irmãos, e até a próxima, se Deus quiser.